Olá, pessoal. Muito prazer. Aqui quem fala é o Dr. Henderson Cardoso, do curso intensivo de ECG. Nós vamos falar nessa aula, rapidamente, sobre fibrilação atrial, principalmente parte de diagnóstico e um pouco de manejo também desses pacientes. Falando rapidamente aqui um pouco sobre a minha formação, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás, depois vim para os Estados Unidos, onde fiz residência em clínica médica e fui residente-chefe na Universidade de Miami. Sou cardiologista formado pelo Hospital Johns Hopkins. Nas próximas 2 semanas vou iniciar uma residência em imagem cardiovascular na Harvard Medical School, no Hospital Brigham and Women. Tenho também dezenas de artigos publicados em várias áreas da cardiologia e um mestrado também pela pela Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins também. Vamos então começar falando sobre fibrilação atrial, falando da apresentação clínica. Os pacientes podem chegar à sua atenção com queixas de palpitações, obviamente, podem ter anginas, principalmente se houver doença arterial coronariana concomitante. Esses pacientes podem ter insuficiência cardíaca, que pode ser precipitada pela fibrilação atrial ou pode ser causada pela fibrilação atrial. Obviamente, os pacientes podem ter dispneia se a fibrilação atrial causar uma insuficiência cardíaca também, ou às vezes até mesmo pela frequência cardíaca alta da fibrilação atrial, os pacientes podem ter essa queixa. Pré-síncope também pode acontecer, mas síncope é um evento raro na fibrilação atrial. É muito raro um paciente com fibrilação atrial apresentar com síncope como manifestação inicial, a não ser que haja uma doença concomitante cardiovascular, como estenose aórtica, por exemplo. Aí, nesses casos, pela combinação das duas patologias, pode haver síncope também. E muitos pacientes se apresentam de forma inespecífica, com tonturas, com fadiga, com intolerância ao esforço. Então, podem acontecer vários sintomas inespecíficos também da fibrilação atrial. No exame físico, o que vocês vão procurar? Vão procurar, obviamente, vão medir a frequência cardíaca para ver se é uma fibrilação atrial de resposta ventricular alta, normal ou baixa. Vão avaliar o pulso do paciente. É importante fazer ausculta, exame físico, palpação cardiovascular para ver se tem alguma indicação de valvopatia concomitante, que pode ser a causa da fibrilação atrial. Principalmente nos pacientes que se apresentam na emergência, é importante avaliar a perfusão tecidual. Se o paciente não tem sinais de hipoperfusão, então é importante olhar o estado geral, olhar a pressão arterial do paciente, ver se as extremidades não estão frias, olhar o débito urinário e também, obviamente, olhar sinais de congestão, se não está com aumento da pressão venosa central, se não tem um S3, estertores ou crépitos pulmonares, edemas de extremidades, enfim. Aqui, pessoal, o eletrocardiograma típico de uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular. As características principais da fibrilação atrial são um ritmo totalmente irregular, sem padrão nenhum. O intervalo entre os complexos QRS, o intervalo RR, ele varia bastante, não tem nenhum padrão e não tem onda P organizada e que se repete durante o eletrocardiograma. Quero enfatizar esse ponto porque, às vezes, no eletro de fibrilação atrial, como aqui, você pode pensar que encontra uma onda P. Mas se esse padrão aqui não se repetir de forma constante durante o eletro, isso aqui não são ondas P, são simplesmente manifestação da fibrilação atrial, mas não descaracteriza a fibrilação atrial, a presença dessas ondas que às vezes podem se assemelhar a ondas P. Aqui um caso de fibrilação atrial com resposta ventricular controlada. Então aqui o paciente tem fibrilação atrial, repare que o intervalo RR é altamente variável, totalmente irregular, não tem atividade atrial organizada e repetitiva no eletro, só que a frequência ventricular não está alta como estava no eletro anterior. Isso aqui pode ser do próprio paciente, que ele tem um nó atrioventricular doente, pode ser um paciente mais idoso, mas também pode ser porque você controlou a frequência cardíaca do paciente com bloqueadores do nó atrioventricular, como beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, enfim. Algumas definições importantes de fibrilação atrial. Fibrilação atrial não valvar é aquela que ocorre na ausência de estenose mitral moderada ou severa
e na ausência de válvula mecânica. Ok? Em relação ao tempo de fibrilação atrial, ela é caracterizada como paroxística ou persistente. A fibrilação atrial paroxística é aquela que ela termina com menos de 7 dias do início da fibrilação atrial, seja espontaneamente, seja com a cardioversão que você, como médico, indicou. A fibrilação atrial paroxística é aquela que persiste continuamente por mais de 7 dias. E a fibrilação atrial permanente é aquela em que médico e paciente, ou médica e paciente, decidiram não mais fazer uma estratégia de controle de ritmo, ou seja, nós vamos só fazer o controle da frequência cardíaca e vamos deixar esse paciente em fibrilação, em fibrilação atrial indefinidamente. Então, essa é a fibrilação atrial permanente, onde não há mais intenção de controle de ritmo. Como que a gente vai abordar esses pacientes com fibrilação atrial na apresentação inicial, a investigação diagnóstica desses pacientes? Nós vamos procurar causas reversíveis e fatores precipitantes da fibrilação atrial. Isso é muito importante. Então, é importante olhar se o paciente não tem uma anemia grave, importante avaliar a função da tireoide. A apneia do sono é um fator de risco muito importante para a fibrilação atrial, precisa ser controlada. Álcool, obviamente, e outras drogas. A hipertensão também, pessoal, é muito importante controlar a pressão arterial do paciente, porque às vezes o paciente tem fibrilação atrial paroxística, você faz a cardioversão ou tenta manter o paciente em ritmo normal, em ritmo sinusal, mas se ele tiver uma hipertensão descontrolada, vai continuar voltando sempre a fibrilação atrial. É um fator de risco para voltar. E a insuficiência cardíaca descompensada, de novo, a insuficiência cardíaca descompensada pode tanto precipitar a fibrilação atrial, como a fibrilação atrial pode precipitar a insuficiência cardíaca descompensada. A gente vai geralmente, sempre no diagnóstico de fibrilação atrial inicial, obter um ecocardiograma, e nós vamos olhar a função ventricular, tanto a função sistólica com fração de ejeção, quanto a função diastólica, a avaliação não invasiva com o ecocardiograma das pressões intracardíacas, e vamos olhar também disfunção diastólica com hipertrofia ventricular esquerda, indicando talvez uma hipertensão arterial crônica. Tamanho do átrio esquerdo é muito importante para avaliar a chance desse paciente de manter um ritmo sinusal, se você eleger uma situação de controle de ritmo. E, obviamente, também procurar doença valvular, que pode ser uma causa importante de fibrilação atrial também. Manejo clínico desses pacientes, é importante falar de anticoagulação e de controle da frequência cardíaca e controle do ritmo. Para manter essa aula um pouco curta, nós vamos falar só de anticoagulação aqui agora, e em uma aula futura eu falo de controle da frequência e controle do ritmo. Falando então de anticoagulação, é importante conhecer o score CHA-2DS2. Aqui eu coloquei as siglas em inglês, os parâmetros do score em inglês, para fazer o CHA-2DS2 aqui. Então, insuficiência cardíaca gera 1 ponto, hipertensão 1 ponto, idade acima de 75 anos 2 pontos, diabetes só 1 ponto, presença de AVC ou ataque isquêmico transitório ou tromboembolismo prévio gera 2 pontos, doença vascular, como doença arterial coronariana, 1 ponto, e o paciente de 65 a 74 anos ganha 1 ponto também, e mulheres ganham 1 ponto. O total, a soma desses pontos aqui, está diretamente relacionado ao risco de um evento tromboembólico, seja um AVC ou outro evento tromboembólico. Então, vocês veem aqui que 1 ponto, geralmente a chance de um AVC ou evento tromboembólico é em torno de 1% por ano, e vai subindo à medida que esse score vai aumentando. Falando aqui um pouco da anticoagulação, nós temos 3 maneiras de anticoagular esses pacientes. Para os pacientes que estão em casa, ambulatoriais, nós podemos fazer os anticoagulantes orais diretos, abreviados DOACs, que são a pixabana, rivaroxabana e edoxabana, que são inibidores do fator 10A, e a dabigatana, que é um inibidor direto da trombina. Tem também a varfarina, que é, obviamente, o anticoagulante historicamente mais usado. E no paciente internado, você pode usar a anticoagulação parenteral, se for necessário, com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Quem precisa de anticoagulação na fibrilação atrial, pessoal? É aqueles que têm fibrilação atrial valvar, lembrando que esse é o paciente com válvula mecânica, ou estenose mitral moderada ou severa. Esses pacientes precisam ser anticoagulados com varfarina.
Se for uma fibrilação atrial não valvar, você olha o CHA-2-VASc. Se for maior que 2 em homens, 2 ou mais em homens ou 3 ou mais em mulheres, você vai fazer anticoagulação. Você também pode indicar anticoagulação, pode ser indicada, mas não necessariamente em homens com CHA-2-VASc de 1 e mulheres com CHA-2-VASc de 2. Na cardiomiopatia hipertrófica, mesmo que o CHA-2-VASc seja baixo, também está indicada a anticoagulação. Como que você vai anticoagular o paciente com fibrilação atrial não valvar? Você pode usar o DOAC ou a varfarina, mas os inibidores diretos da anticoagulação são preferíveis nesse caso. Se o custo for acessível ao paciente, você vai preferir usar o DOAC. Aqui nós vamos falar rapidamente sobre ponte de anticoagulação. Vocês sabem que o paciente com fibrilação atrial às vezes precisa de internar para um procedimento, então você vai às vezes necessita você parar o anticoagulante oral do paciente, seja varfarina ou DOAC. Em algumas situações, você pode indicar a anticoagulação parenteral temporária, próximo da cirurgia. Quais situações seria isso? Para avaliar se o paciente precisa de ponte de anticoagulação, você vai olhar duas coisas: o risco tromboembólico do paciente e o risco de sangramento do paciente. O risco tromboembólico do paciente, você olha com CHA-2-VASc e se há evidência de evento tromboembólico prévio. Se o CHA-2-VASc for 4 ou menos, sem evento tromboembólico prévio, o risco de tromboembolismo naquele período cirúrgico é baixo. Em contraste, se o CHA-2-VASc for bem alto, a 7 ou mais, ou se tem um tromboembolismo recente, a menos de 3 meses, o risco tromboembólico do paciente naquela cirurgia eletiva, se você parar a anticoagulação, vai ser um risco alto. E você também precisa avaliar o risco de sangramento do paciente. Ver se ele tem um sangramento grave no passado ou sangramento intracraniano. Ver se tem um problema plaquetário, tanto de quantidade de plaquetas quanto qualidade de plaquetas. Então, o paciente que usa aspirina, as plaquetas não já funcionam bem. Olha se tem um RNI instável, se é muito flutuante, que é um fator de risco para o sangramento, e se é um paciente que já fez um sangramento com terapia de ponte anterior, é também um paciente de mais alto risco. Então, quem não precisa de ponte de anticoagulação? Vamos supor um paciente com fibrilação atrial, vai fazer uma cirurgia, uma colecistectomia, um exemplo. Quem não precisa fazer ponte? É o paciente que vai fazer uma cirurgia de baixo risco de sangramento e a cirurgia pode ser feita com anticoagulante oral. Cirurgia de catarata, por exemplo, é um exemplo. Endoscopia sem biópsia é outro exemplo. Você comunica com o cirurgião, com quem vai fazer o procedimento, e não precisa parar a anticoagulação nesses casos. O paciente anticoagulado com DOAC, mesmo que ele for fazer uma cirurgia que precisa parar o DOAC, você vai parar o DOAC por um tempo menor, e nos pacientes com DOAC, não está indicada a anticoagulação parenteral ou a terapia de ponte no momento da cirurgia. Se o risco tromboembólico do paciente for baixo, como eu mostrei no slide anterior, também não precisa fazer ponte de anticoagulação. Para o anticoagulante alguns dias antes, faz a cirurgia e depois reinicia, mas não precisa de ponte, ok? Quem precisa de ponte de anticoagulação? O paciente com fibrilação atrial valvar, vamos supor, tem uma válvula mecânica e tem fibrilação atrial, vai fazer a cirurgia que precisa parar a anticoagulação oral, esse paciente precisa de fazer uma anticoagulação parenteral. Outro paciente que precisa é o paciente com risco tromboembólico alto, vamos supor que teve um AVC recente, há 2 meses, por exemplo, e tem um risco de sangramento baixo. Esse paciente também precisa. Tem um grupo aí no meio que não caracterizei aqui, no grupo que não precisa, e também não caracterizei no quem precisa, que é individual essa decisão. Você precisa avaliar outros fatores, conversar com o paciente, para decidir se indica ou não a terapia de ponte. As dicas para a terapia de ponte, se decidir fazer, é evitar reiniciar a anticoagulação de forma prematura no pós-operatório, porque o risco de sangramento é maior logo após a cirurgia, e modifique fatores de risco para sangramento que são modificáveis. Se o paciente, por exemplo, estiver usando aspirina concomitante e não precisa da aspirina, para a aspirina antes de fazer cirurgia para diminuir o risco de sangramento. Por fim, pessoal, eu queria falar para vocês do curso intensivo de eletrocardiograma. Lembrando que doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte e morbidade no mundo.
vocês formando, ou o pessoal que já é formado, dando plantão em urgência ou na residência, vão precisar do eletrocardiograma frequentemente para o diagnóstico dessas doenças cardiovasculares, sejam isquêmicas, arritmias. E existe um déficit muito grande na formação médica brasileira. Você não quer estar nessa posição difícil de ter que avaliar um paciente com emergência cardiovascular ou com uma situação grave cardiovascular e não entender o eletro, que é um exame básico no manejo desse paciente. Então, nós, pensando nisso, nós criamos o curso intensivo de ECG, é um curso completo com todos os tópicos de eletro, todos, desde os mais básicos até os tópicos avançados. Aulas são gravadas pré-curso, um grupo de aulas, e depois temos também 16 horas de aulas ao vivo. Nós fazemos dessa maneira aqui. Cada tópico de eletro é abordado em uma aula teórica, depois uma aula prática, onde fazemos uma discussão exaustiva de elétrons na prática para fixar o conteúdo teórico. O curso tem apostila teórica e prática exclusivas. A apostila prática tem 250 elétrons discutidos em aula e tem muito mais ainda no curso. Qualquer dúvida, estou à disposição. O site intensivodecg.com tem mais informações sobre o curso. Siga a gente no Instagram e também estou disponível para dúvidas no Gmail. Muito obrigado, então, e até a próxima, pessoal.